Fala, investidores, sejam bem-vindos ao canal Neto Invest e neste vídeo iremos falar sobre os 10 mandamentos do grande investidor pessoa física da Bolsa, Luiz Bassi Filho, que atualmente é o maior investidor pessoa física da Bolsa, com aproximadamente 3 bilhões de reais de patrimônio. Luiz Bassi Filho investe em empresas há mais de 5 décadas e muitas dessas posições que ele investe em ações há vários anos ele detém até hoje, como no caso do Banco do Brasil e da Klabin. E neste vídeo iremos comentar alguns pontos principais da metodologia de investimentos dele, e esses pontos são retratados em entrevistas que o mesmo faz, ou também para entrevistas de casas de análise, revistas sobre investimento, entre outros. Primeiro mandamento: invista na geração, circulação e distribuição de riqueza. Aborte a agiotagem, seja um investidor e não um especulador. Essa parte de agiotagem, quando o Bassi comenta nas suas entrevistas, é relativo ao cidadão que só investe em ativos de renda fixa e se torna um agiota do governo ou de um banco. Então, o Bassi prega o seguinte, que quem quer investir em ações não pode ser um investimento que o cidadão quer comprar uma ação só por comprar, ele tem que comprar uma ação lastreada em um bom projeto. É um projeto que tenha grande potencial de evoluir. Outro ponto, aqui na parte não seja um especulador, já que o mesmo comenta que tem um pensamento de um pequeno dono. Ou seja, pensando o seguinte, quem é que tinha ações ou quem tinha condições de se aposentar em um caráter sustentável são os proprietários de empresas, donos ou controladores dessas companhias. Assim como a estrutura de várias empresas, como da Klabin, do Bradesco, do Banco Itaú, já que o controle dessas companhias é familiar. Então, o Bassi resolveu pensar no seguinte: por que não ser como eles, mas não como um dono de uma empresa, e sim como um pequeno dono, fazer parte do projeto e colher frutos com o crescimento dessa companhia, mas não cultuando a questão de ser um acionista minoritário, e sim um pequeno dono e parceiro dessa companhia. Porque um acionista minoritário pode correr o risco de vender as suas ações e o pequeno dono, se ele parafrasear o dono, ele não vende nunca as suas ações e continua fazendo parte do projeto. Isso é um racional que o Bassi tem para continuar investindo nas empresas que ele tem durante décadas. Como, por exemplo, uma das posições mais antigas do Bassi são das ações da Klabin e do Banco do Brasil, que ele detém há mais de 30 anos. Segundo mandamento: não tenha medo de comprar ações, pois elas representam um dos mais seguros e garantidos investimentos do planeta. Não é à toa que, se o mercado acionário realmente fosse de risco, teriam tantas pessoas milionárias e bilionárias investindo. Em particular, quem são as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo? São grandes empresários que detêm grandes participações em empresa, ou grandes investidores que investem há mais de décadas. E esses investidores usualmente detêm grandes participações em empresas através de um grande volume de ações que possui. Terceiro mandamento: ações representam a participação de investimentos em bons e futuristas projetos empresariais. Olho para as empresas que ostentam atividades perenes. Bem, o Bassi sempre procurou pensar no seguinte: ele procurava por empresas que estavam em atividades perenes. E o que são empresas de setores perenes? São empresas que atuam nos setores mais estáveis ao longo do tempo, aqueles que sofrem poucas variações. Dessa forma, esses setores provêm aos investidores uma maior previsibilidade para os seus investimentos. Então, os setores perenes são caracterizados por prestarem serviços para a população, cuja demanda é constante, ou seja, mesmo em momentos de recessão econômica, esses setores continuarão comercializando seus produtos e serviços. Por exemplo, empresas perenes estão usualmente nos setores de energia, telecomunicações, bancos, saneamento e seguros. Quarto mandamento: rastreie suas aplicações em bons projetos empresariais bem fundamentados, nunca em novos lançamentos. Ou, na sigla que conhecemos, não invista em IPOs. Usualmente, IPOs, como o Bassi comenta bastante, muitas empresas, entre aspas, enfeitam a noiva. Temos poucos dados para analisar, bem como poucos dados históricos da companhia em relação aos seus resultados futuros, projetos futuros, bem como não temos uma política de dividendos estabelecida.
Então, isso também é um dos motivos que eu fujo de investir em empresas que recém abriram capital na bolsa. Caso recente que eu tenho em carteira, em particular as ações da resseguradora IRB, que fizeram seu IPO, salvo engano, em meados de 2017 e 2018. Então, com poucos balanços para avaliar, ocorreu o que vimos recentemente. Mas isso foi um caso extremamente atípico, que ocorreu fraude nos seus balanços, mas é melhor prevenir do que remediar. Então, dessa forma, é melhor investir em empresas que já possuam um histórico consolidado de resultados e que entregam resultados para seus acionistas há vários anos, além de possuírem bons projetos futuros. Usualmente, como essas empresas já estão ao mercado há vários anos, temos noção dos projetos que estão em andamento, os investimentos da companhia, bem como os seus balanços históricos e uma política de dividendos bastante estabelecida. Quinto mandamento: nunca aplique seus recursos em fundos, seja de qualquer natureza, e fuja do day trading. Usualmente, quem investe em fundos acaba tendo uma rentabilidade extremamente menor no longo prazo, visto que esses fundos usualmente possuem uma taxa de administração bastante alta, além de outras taxas embutidas. Então, se todos os anos você ficar pagando 2, 3, 4% de taxa nos seus fundos, imagine a perda de rentabilidade que isso irá acontecer no longo prazo, mesmo que esse fundo possua uma boa rentabilidade. Então, você, pequeno investidor, investindo diretamente, comprando ações das empresas, a tendência é que no longo prazo sua rentabilidade seja bem mais superior do que um cidadão que só investe em fundos. Quanto à parte de fugir do day trade, o Bassi, como já comentado anteriormente, ele quer investir nas empresas e acreditar no projeto dessa companhia. Ele não visa comprar uma ação só por comprar, ele tem que comprar uma ação que está lastreada em um bom projeto e que possui um grande potencial de evoluir. Ele não acredita nesse curto espaço de tempo de 15 minutos que ele irá ganhar uma migalha. Bassi sim quer colher todo o crescimento de décadas das empresas que ele investe e receber grandes volumes de dividendos. Sexto mandamento: uma carteira de renda mensal se forma de maneira gradual, sistemática e progressiva, nunca de forma pulverizada no seu início, que é algo que eu falo aqui bastante no canal, que diversificação ocorre com o tempo. Eu cometi esse erro no começo dos meus investimentos e acabei comprando cerca de 6 ações nos 2 primeiros meses e vi que aquilo foi um total erro. O que eu deveria ter feito era estudar e comprar apenas uma ação do momento, a que estivesse com a melhor oportunidade. Usualmente, o Bassi prega a melhor oportunidade do momento é quando a companhia está com preço atrativo e uma proximidade no anúncio dos seus dividendos. Isso é conhecido também como o método do dividendo inteligente. Aliar cotações interessantes, bem como proximidade do anúncio dos seus dividendos. Porque tanto você comprará uma ação a preços atrativos, bem como em um curto espaço de tempo você receberá uma nova massa de recursos oriundo dos dividendos que a companhia irá distribuir. Consequentemente, com essa nova massa de recursos e outra massa de recursos do seu trabalho, você irá potencializar o seu aporte. Dessa forma, imagine realizando isso durante vários anos e veja a bola de neve que irá se formar no decorrer do tempo. Então, uma das metodologias do Bassi consiste em investir em empresas boas pagadoras de dividendos. Mas como é que eu identifico isso? Usualmente, basta olhar para o histórico da companhia. Então, isso é um dos motivos que ele foge dos IPOs. Por quê? Basta identificar uma boa política de dividendos da companhia e observar o seu histórico de dividendos. Uma forma de encontrarmos isso é entrar no site de relacionamento com o investidor de cada companhia. Em particular, o Banco do Brasil, o Banco Itaú e o Banco Bradesco pagam dividendos há mais de 30 anos sem falhar um ano sequer. Então, para essas empresas, o histórico de pagar dividendos é positivo. E um ponto que devemos destacar é que devemos observar a consistência dos dividendos, já que isso é fundamental nas empresas que investimos. Visto que algumas pessoas comentam aqui no canal, aquela empresa tal está pagando 15, 20% de dividend yield, sendo que esse dividendo não é sustentável no decorrer dos anos. Então, apesar de uma companhia pagar poucos dividendos, digamos assim, na casa de 4 a 6% de dividend yield nas cotações atuais,
Desde que esses dividendos sejam sustentáveis, ou seja, que a companhia realmente tenha capacidade de pagar aquilo todos os anos e que, além disso, possua boas perspectivas futuras, então essa companhia é bastante interessante. Sétimo mandamento: o mercado de ações lhe permite ser parceiro em grandes projetos empresariais, ao passo que as ações representam essas formas de participação. Nas palavras do Bassi, uma ação da Klabin, hoje, ação Unity, custa em média R$ 29. Estou em meados de março de 2021. Porém, em 1998, todos diziam que a Klabin ia quebrar. Mas o Bassi acreditava que a Klabin nunca teria condições de quebrar e ele acreditou no projeto e comprou ações da Klabin por cerca de 17 centavos na época. Então surge outro racional de que, com uma certa quantidade de recursos, você comprando um papel barato, você compra uma quantidade maior. Além do mais, como o Bassi acompanhava a companhia durante vários anos e fez uma análise e verificou que essa ação tem um bom potencial futuro e que está atuando no setor perene, que linka com os mandamentos anteriores, então você pode acabar optando por essa ação, que no curto prazo essa companhia pode estar sofrendo, mas possui boas perspectivas futuras. Então, de fato, o mercado de ações permite se tornar sócio dessas grandes companhias e acabar colhendo bons frutos nos próximos anos, ao passo que essas companhias vão maturando e melhorando os seus resultados, oriundo dos projetos em andamento, seus investimentos, e bem como o crescimento usual das companhias. Dessa forma, resultados crescendo, política de dividendos interessante, sua renda passiva oriunda dos dividendos tende a crescer no longo prazo. Ainda mais se você reinvestir todos os dividendos e todos os meses trazer mais recursos do seu trabalho para investir e comprar mais bons ativos geradores de renda. Oitavo mandamento: fuja de derivativos e nunca se alavanque, além de sua capacidade financeira. Fuja também de empresas que estiverem instaladas em paraísos fiscais. Uma dessas companhias é o Banco ABC, que está instalado em paraísos fiscais. Então, será que realmente é bom investir numa companhia dessa, tendo em particular outros grandes bancões que atuam no Brasil há décadas ou até mesmo há mais de 200 anos, como no caso do Banco do Brasil? Outro ponto, no caso de alavancagem, é uma das formas que muitas pessoas acabam quebrando na bolsa e acabando falando mal dela e fugindo da bolsa. Por exemplo, em relação à alavancagem, se um cidadão estiver com um recurso de R$10.000 e se alavancar 10 vezes, se essa operação dele cair 10%, consequentemente ele perderá tudo. Porém, em algumas situações do mercado, já ocorreram de houver uma queda bastante brusca que não estope a operação desse cidadão. Consequentemente, ele pode ter perdas além dos recursos que ele está direcionando ao mercado. Então, essa parte de se alavancar pode ser um grande perigo para a carteira do investidor, principalmente para o investidor iniciante que possivelmente não sabe controlar riscos ou pode colocar boa parte dos seus recursos e não ter dinheiro para cobrir se a sua operação der errado. Nono mandamento: fuja de setores cujo histórico se apresenta sempre como negativos. Por exemplo, os setores aéreos, varejista, turismo, construção civil e de prestação de serviços. Então, isso linka com aquela parte que comentamos sobre de investir em setores perenes. Porque, além da perenidade do setor, temos que enxergar a sustentabilidade do seu negócio. Pois não adianta termos empresas atuando em setores perenes e essas empresas não serem perenes no setor. Dessa forma, temos que buscar as melhores empresas do setor. Porque, pensa comigo, como boa parte do pessoal daqui do canal tem visão de longo prazo e que quer investir em empresas sólidas e que paguem bons dividendos. Dessa forma, será que as empresas que investimos hoje ainda existirão daqui a 5, 10 ou 15 anos ou mais? Pois, em particular, eu pretendo continuar sócio das empresas que eu invisto hoje durante décadas, desde que a companhia continue boa, lucrativa, com os bons projetos futuros e que paguem bons dividendos. Não necessariamente com um dividend yield elevado, mas que os dividendos sejam consistentes ano a ano, como já comentamos anteriormente. Em particular, o setor aéreo é um setor perene, pois precisamos se locomover, viajar e etc. Mas o modelo de negócio das empresas de aviação não é sustentável.
Quantas empresas do setor aéreo já vimos quebrando aí no passado? Várias, por exemplo, a Varig, a VASP e, em um caso mais recente, em 2020, a Avianca Brasil. Sem contar inúmeras empresas aéreas que já quebraram no exterior. 10º mandamento: compre na baixa e venda na alta. É proposta especulativa postulada pela Bolsa de Valores, que se beneficiam com corretagens e outros custos. Nunca opte por essa trajetória, pois ela irá te conduzir sempre ao fracasso. Ou seja, o que é que o Bassi está comentando aqui? Fugir da especulação e fugir desse giro de carteira. Já que várias pessoas ficam observando carteira mensal de corretora tal, carteira mensal de banco tal indicando, e fica acabando vendendo e comprando todas as semanas ou todos os meses. E nesse giro de carteira, quem se beneficiam é justamente a Bolsa de Valores, a B3, e as corretoras que cobram taxas de corretagem, taxa de emolumentos, no caso da B3, entre outros custos, se você vender acima de 20 mil reais no mês com lucro. Então, isso é uma analogia como uma barra de sabão. Quanto mais você fica mexendo, mais a barra diminui de tamanho. Porque você sempre está girando, está pagando um spread diferente. O valor de compra e de venda das ações, você também está perdendo nisso. Está perdendo com taxas de corretagem, de emolumentos, de impostos, se for o caso. E você nunca será beneficiado com juros compostos. Já que dessa forma, quem se torna sócio das companhias e vai colhendo os dividendos das mesmas, tende a reinvestir nessa companhia, sempre aumentar o número de ações possuídas e, consequentemente, colher dividendos maiores, já que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas e não do valor aplicado. Dessa forma, quem tem esse racional de investimento não fica observando muito para patrimônio, e sim para as empresas que investem e, consequentemente, o número de ações que ele possui em determinada companhia. Já que quem entende esse racional é usualmente uma pessoa que se tornará rico no futuro. E para finalizar, uma mensagem bônus do Luiz Bassi: não esqueça que as ações estarão sempre representadas por um mercado de oportunidades, no qual, sabendo avaliá-las, nunca perderá dinheiro. Então, é uma das coisas que eu faço bastante aqui no canal, avaliar as companhias que eu invisto ou que são grandes candidatas a entrar na minha carteira de ações. Usualmente, a maioria das empresas que eu avalio no canal são empresas com histórico de resultados bastante consolidados há vários anos, que atuam em setores perenes, bancos, seguradoras, elétricas, saneamento, telecomunicações, e que possuem históricos positivos, resultados sólidos, boas práticas de distribuição de dividendos. Então, esse tipo de companhia, atuando em setores perenes, que possuem bons projetos futuros, indicadores de valuation descontados, boas práticas de distribuição de dividendos, dificilmente iremos perder dinheiro investindo nessas companhias, já que se passaram décadas, crises, governo, seja lá qual for, e essas companhias estão de pé até hoje. Veja aí no caso, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, outras elétricas, Taesa, a STT, que recentemente mudou seu nome para S Brasil, até a própria Eletrobras, quantos governos a companhia já passou e ainda está de pé, sendo lucrativa e pagando dividendos. Então, tente avaliar esse tipo de companhia que dificilmente você perderá dinheiro na bolsa. E bem, pessoal, por esse vídeo era isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, estilo podcast, comenta aqui abaixo para que eu possa fazer mais vídeos desse tipo e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Eu também invisto na prática e compartilho tudo aqui no canal de forma bastante transparente com o que eu faço com os meus investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.